Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que a paz esteja com todos nós. Eu convido a todos, então, a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a este Pai que nos criou a todos nós, nos possibilitou estarmos aqui, neste planeta que é uma escola, que nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Que através do Cristo, nosso irmão mais velho, que veio nos mostrar o caminho, veio nos ensinar a forma como nós devemos proceder para sermos espíritos melhores. A espiritualidade amiga que ambientou este ambiente, esta casa, para que nós pudéssemos aqui estar com essa ambiência em equilíbrio, nos ofertando o que nós precisamos para voltarmos aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Agradecer ao nosso anjo que está ao nosso lado, que nos intui, e que nós possamos, através da prece, do nosso pensamento elevado, sentirmos a sua presença e os seus conselhos carinhosos. Agradecemos essa doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola e que nos proporciona tirarmos o véu da ignorância e vermos a verdade que Deus é o nosso Pai, que nos criou a todos e que uma bondade infinita e que nós vamos viver para sempre. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Então, pela proposta doutrinária deste mês, nós vamos trabalhar a obra Encontro Marcado. Emmanuel, que é o espírito que dita esta obra, Chico Xavier, ele não dá títulos a esmo. Então, nós vamos entender um pouco o porquê do título Encontro Marcado. Isso está no prefácio da obra. E eu vou falar especificamente depois do capítulo 10, que é assistência particular, onde todos nós individualmente nós encontramos e qual que compete a nossa parte. Então, no prefácio, ele começa com esse versículo que nós estamos muitas vezes, já lemos ele muitas vezes no Evangelho. Então diz lá: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, leve o meu fardo. Isso que nos falou foi Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Então, cada um tem a interpretação deste versículo. E durante muito tempo eu pensei que esse jugo era o fardo que eu tinha que carregar das minhas escolhas. E às vezes elas são pesadas, porque as nossas vicissitudes, elas são consequências do que a gente escolhe. Mas nós sabemos que Jesus é um ser crístico. Será que ele está nos convidando a carregar esse peso? Será que nós não podemos dar um outro sentido para essa fala de Jesus? Porque ele é o Consolador. Então, nós podemos ampliar um pouco esse versículo e ver de uma outra forma. E ele faz um convite para nós, que são dois movimentos, dois verbos, o vinde a mim. Nós temos que sair do sofrimento. E por quê, gente? Porque nós sabemos que no mundo de provas e expiações, nós temos dores, sim. Nós temos sofrimentos, sim. Mas o convite é para nós sairmos deste lugar. É a forma como a gente encara o que nos acontece. Porque tem o sofrimento do sofrimento.
onde a gente é vítima e a gente não quer sair desse lugar, muitas vezes confortável. E ele: tomai sobre vós, tomar a minha maneira de ser, tomar a forma que Jesus viveu. Como ele fazia? Diante dos nossos desafios, se nós perguntássemos como Jesus agiria nessa situação, será que se nós tivéssemos essa lucidez, talvez nós escolhêssemos diferente e talvez então esse jugo ele seria mais leve, porque nós ainda estamos escolhendo o jugo do mundo. Mas penso cá com os meus botões que não está sendo, eu acho, uma boa escolha. E é por isso que nós precisamos repensar. Jesus está fazendo esse convite para todos nós há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E nós continuamos escolhendo o mundo. E por que a gente escolhe o mundo? Porque nós ainda, emocionalmente falando, nós somos crianças. Nós queremos uma dopamina rápida para satisfazer as nossas emoções. A recompensa rápida que a gente quer de um dia muito longo de trabalho. Porque eu trabalhei demais, eu mereço ir para o shopping comprar alguma coisa. Porque foi muito sofrido, então eu mereço um brigadeiro. Ah, minha TPM está demais, eu mereço um chocolate. Tive uma discussão com o chefe, eu mereço fazer um happy hour. E assim nós vamos buscando dopamina no mundo. E se nós parássemos para pensar e aquietássemos essas emoções que elas precisam ser domadas, entendidas, compreendidas, dar nome, para que a gente entenda. E saber, entender que essas escolhas rápidas não vão resolver o problema. Não vão nos tirar do sofrimento. O que nos tira do sofrimento é nós nos responsabilizarmos e dizer: eu vou resolver. Se eu fiz a escolha, eu tenho uma consequência e ela não foi positiva, eu vou resolver. E não esconder por debaixo do tapete com essas nossas escolhas que nós ainda fazemos no mundo. E quando a gente escolhe esse jugo de Jesus, esse fardo que é a nossa consciência, ela fica leve. É o que nós ouvíamos dos nossos pais, dos nossos avós, de dormir com a consciência tranquila. Porque nós fizemos boas escolhas, cumprimos com o nosso dever. Nós vamos então seguir esse modelo de Jesus, a esse convite que ele nos faz. Nós sabemos que no nível que nós estamos, é difícil a gente fazer tudo. A gente até se esforça, vai ter um dia que a gente vai conseguir fazer mais, outros nem tanto. Mas a gente sempre tem que fazer aquele esforço para tentar conseguir. Mas quando a gente faz algo bom e que a gente sente esse fardo leve, é a motivação que nos dá todos os dias para continuar. E fazermos, e repetir, porque é através da repetição que a gente vai automatizando as coisas. Porque o nosso cérebro é isso que ele gosta, de fazer no automático. Então que a gente possa cada dia mais fazer coisas boas no automático. E ele diz lá no Evangelho, no capítulo 6, sou o grande médico das almas.
e venho trazermos o remédio que vos há de curar. Então, olha que convite. A vós que aspirais. Então, Emmanuel, ele está falando para nós por que ele está escrevendo os capítulos dessa obra. Ó. A vós que aspirais a alcançar a trilha da libertação e da paz. A vós que experimentastes a visita da dificuldade, da provação, e indagais pela causa. O que está causando esse perrengue que eu estou passando? O que eu estou escolhendo? Que julgo eu estou escolhendo? Da causa, então, angústia, o sofrimento, oferecemos essas páginas. Então, quem passa por tudo isso, essas páginas desta obra, Encontro Marcado, é o que Emmanuel vem trazer para nós. Elas não guardam a pretensão de revelarmos caminhos maravilhosos na Terra. Isso a gente tem que ter essa convicção. A gente não pode querer caminhos maravilhosos aqui, da terra para o céu, e sim, desejo de algum modo definirmos os diálogos ante os problemas da edificação do reino do Senhor para dentro de nós. É uma construção nossa, individual, ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Isso é escolha, é construção diária. Crede, cada capítulo singelo deste livro não é senão um entendimento de alma para alma. Então ele está dizendo para nós que ele já passou por muitas coisas. Ele está falando dele para nós, a espiritualidade para nós. Ou rápida entrevista entre nós e a verdade. Com certeza ele sabe muito mais do que nós. Veja o esforço da espiritualidade para fazer com que a gente entenda do contato com a doutrina espírita, a religião universal do amor e da sabedoria, na qual palpita, inevitável para cada um de nós, o encontro marcado com as lições do Cristo. Então vai chegar um momento, meus queridos, que vai cair a ficha, a gente vai fazer download, a gente vai receber um WhatsApp, a gente vai aceitar esse jugo do Jesus, do Cristo. A gente tá, mas a gente ainda é resistente em muitas coisas. Justamente pelo que a gente busca ainda aqui do mundo. Não que seja errado, não é isso. Mas nós temos que ter o equilíbrio, nós temos que ter o entendimento do porquê que a gente faz, como a gente faz, não ter o apego. E agora nós vamos então entrar nesse capítulo. E ele vem nos dizer assim, que nós vamos ser, todos nós, serás uma coluna sólida para a sustentação do Instituto de Fraternidade a que pertenças. No entanto, terás também a tua obra de assistência particular. Nós estamos aqui reunidos hoje nessa casa, lá no nosso trabalho, na via pública, todos nós temos, esse convite, nós somos essa coluna, nós temos que ser essa coluna sólida. Então, onde a gente estiver, que a gente pratique o que a gente já consegue fazer desse convite que o Cristo nos faz, desse jugo que ele nos oferece, aonde quer que a gente esteja. Mas ele fala, não te limitarás a desfazer os obstáculos de natureza material, porque é muito fácil isso. Nós darmos assistências de uma forma material, mesmo sendo na parte social, mesmo sendo na parte familiar, mesmo sendo na parte da amizade. É mais fácil. Mas olha esse convite, transportarás contigo os tesouros do coração em disponibilidade constante, que os outros possam sacar de tua alma as cotas de amparo moral para as tarefas que a vida lhes assinala. Ou seja, nós temos que ser esse manancial, nós que viemos numa casa espírita, que frequentamos um templo religioso, que nós lemos o Evangelho, que a gente vem aqui, que a gente lê uma obra, nós temos que ter então esse manancial
de paciência, de boa vontade, de ternura, de bom exemplo, de paz, de gratidão. É uma árvore. As sementes que a gente vai plantando e vai cuidando, e essas sementes elas estão na nossa consciência, basta que a gente deixe elas aflorarem, que a gente dê água, que a gente dê sol para elas germinarem, florescerem, frutificarem e serem essa beleza que o Cristo nos convida a ser. Mas olha só, onde que a gente mais tem que começar? Começarás no ambiente doméstico, aonde estão ali os nossos maiores desafios, onde a gente tem o convívio diário com o pai, com mãe, com o irmão, com a esposa, com o esposo. Ouvirás com paciência. Paciência, gente. Mas a gente se desdobra para receber os amigos no trabalho, tarará. Mas em casa a gente nem tem mais pavio. A gente explode. Tá sempre com pressa, tem muita coisa para fazer. Mas olha o convite, a paciência, as opiniões contrárias do parente difícil. Por isso é o grande desafio. E prestarás o serviço que as circunstâncias te exijam, incluindo os encargos humildes, considerados de servidão. Então, meus queridos, todos nós que estamos no lar, nós temos que cumprir também lá com os nossos deveres. Cada um fazendo a sua parte para não ser peso, para não ser um jugo, para não ser um fardo. Que a gente possa ser aquela pessoa dentro de casa que se comprometa a auxiliar. Leva o lixo, estende a toalha, lava a louça, seca a louça. Não, mãe, hoje tu tá muito cansada, fica aí. Deixa que eu guardo a louça para ti, que o esposo, hoje eu vi que tu não tá legal, vou fazer uma jantinha para nós. E ao contrário também. Vem cá, meu querido, eu vi que hoje tu não tá legal. Teu dia não foi muito bem, vem cá que eu vou fazer um chazinho, uma janta gostosa, ou já receber tudo pronto com aquela casa de harmonia. Põe uma flor na mesa. Acolha a família que volta para casa. E como é bom, porque a gente gosta disso. Então, que a gente possa fazer um pouco. Se cada um fizer um pouco, vai ficar leve. E a gente vai entender que é no ordinário que o extraordinário acontece. Não precisa ser sempre extraordinário, são nas pequenas coisas que a gente toca o outro. E é tão simples. Às vezes é só escutar com paciência. A gente não precisa concordar. E às vezes a nossa melhor palavra é o silêncio. Porque o outro só quer ser ouvido. Só. Ele não quer que a gente dê a solução do problema. Ele só quer que a gente escute. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em função educadora e regenerativa, a constituição da família. Está lá na obra Vida e Sexo, no capítulo 2. Que nós possamos valorizar a família. Nós estamos aqui nesse instituto, é educadora e regenerativa. Nós queremos ir para o mundo de regeneração? A gente quer, né? Então, para a gente chegar nesse mundo, a gente treina. Aonde? Na família. A gente começa na família. Como é que a gente quer ir para o mundo de regeneração se a gente só dá patada? Não vai. Não vai. Sinto muito essa não tão boa notícia.
A família consanguínea, ó, esse é um outro livro de Chico, da psicografia de Chico, ditada por Emmanuel. E eu falei que ele não dá títulos a esmo, e ele fala nós. O nome do livro é Nós. Então, ele está se incluindo nisso. Ele não está se eximindo, a espiritualidade não se exime disso. Então, ó, a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia, boa vontade. É desafiador. Então, se nós começarmos a escolher o jugo do Cristo, o nosso fardo vai ser mais leve. Porque o trabalho é grande. E ele diz que lá na oficina do trabalho, no templo da fé, não esperarás que pronunciem reclamações para resolver os problemas. Que a gente possa ser aquele cidadão, funcionário, empreendedor, taraná, com proatividade. Que a gente possa ser dentro da casa espírita proativo, que a gente seja dentro de casa proativo, que a gente seja na via pública proativo. Que a gente queira resolver. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável o trabalho por alimento de cada dia. A importância do trabalho está lá na obra Pensamento e Vida, no capítulo 7. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, que nos dá o nosso sustento diário, de que nós precisamos para estarmos aqui neste mundo material, sim, é importante para a gente comer, vestir, morar. É necessário? Sim, porque não tem almoço grátis, gente. A gente precisa trabalhar. E muito. Mas ele fala também, ó, que nós tenhamos então o prazer de servir. Porque os espíritos mais evoluídos trabalham também. E eles já entenderam isso. Por isso que eles nos convidam nesse prazer de servir. Porque a gente dá trabalho para eles. E muito. No cotidiano, seja na rua, no ônibus, não recusarás a estender o braço amigo, sob o pretexto de falta de tempo. Tempo a gente tem. Todos nós recebemos 24 horas. O que a gente faz dele é a diferença individual, intransferível de cada um de nós. Então, dizer que a gente não tem tempo, que escolhas eu estou fazendo, o que eu estou priorizando. Quanto tempo eu fico lá no feed rolando aquele... E às vezes eu esqueço e digo que não posso auxiliar porque eu não tenho tempo. Que nós possamos repensar, ressignificar. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Isso está na Agenda Cristã no capítulo 4. Isso é importante que a gente compreenda também. Porque às vezes a gente só quer ajudar ou só ajuda se a gente acha que vai receber algo em troca. Aplausos, banda de música. Mas a gente não pode ter essa pretensão porque Jesus também não conseguiu. Então a gente precisa servir, ser útil e passar. Passa e faça sorrindo. Seja gentil. Pagarás tuas dívidas com o senso da exatidão, sem desprezar as contas singelas. Então, aqui eu posso dizer que não somente as dívidas nossas financeiras do que a gente compra.
Mas nós temos aqui uma dívida, sim, com a espiritualidade, aquela dívida moral, emocional, com os que estão próximos de nós, aonde a gente está, como a gente se comporta, o que a gente fala, se a nossa fala ela é de elevação ou se é aquela fala que só critica. Porque nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Isso também fica gravado em nós, no nosso histórico, na nossa contabilidade. O cumprimento dos nossos deveres hoje é a garantia de nossa felicidade amanhã. Isso está lá na obra Espiritualidade e Vida, no capítulo 22. Então, se a gente busca essa tal da felicidade que a gente quer tanto, ela começa no momento agora. Agora! Ela é uma construção do que a gente faz a cada minuto que a gente escolhe. Dirás muito obrigada às pessoas que atenderam às tuas solicitações. E que nós possamos ser aquela pessoa que compreenda que se às vezes a gente não receber como a gente gostaria, mas compreender que aquela pessoa possa ter feito para nós tudo o que ela podia, da melhor forma que ela conseguiu fazer. Foi o melhor dela. Pode não ter sido a forma como a gente gostaria de ter recebido, mas foi o melhor dela. Porque assim, quando a gente fizer esse movimento de atender alguma solicitação, também seremos olhados assim, compreendidos assim. Diariamente, todos somos chamados a realizações de essência social, todos nós, porque nós somos relacionamento, nós nos relacionamos com diversas pessoas em diversos lugares, com diferentes momentos, textos e contextos diferentes. Atende a tua empresa particular, nós, a nossa família. Nesse sentido, age, porém, de tal modo que o mal não venha surgir provocando contenção. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente não faz boas escolhas, a gente perde liberdade. A gente está aqui nesse planeta porque a gente escolheu o mal e nós perdemos liberdade. Então, que nós possamos fazer escolhas melhores antes que a gente perca mais liberdade. Seja onde for, tanto quanto possível, fazer ao bem aonde nós estivermos. Sempre escolher o jugo do Cristo. Traze tua alma às tarefas do bem e estarás fazendo o melhor. O melhor. Não te encarceres nas impressões de ontem. Não fica preso no que tu escolheu ontem que não deu certo. Paulo de Tarso, quando ele estava no deserto, atravessando lá em Damasco, ele teve a visão de que caiu da montaria dele e ele ficou cego. E aí, Jesus apareceu para ele, isso está na obra Paulo e Estevão. E ele perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? Então Jesus pergunta para nós, o que queres que eu te faça? E ele não teve dúvida em levantar e seguir, sem olhar para trás. Porque se ele tivesse olhado para trás, ele não faria tudo o que ele fez. Porque ele foi bem rude antes. De ser Paulo, ele era Saulo. Ele perseguia, ele matava. E ele não ficou se melindrando quando ele recebeu o convite do Cristo. Então que nós possamos,
não ficar olhando para trás, que o conhecimento que a gente recebe todos os dias nas páginas do Evangelho, no exemplo de Jesus, esse convite que a gente vá para frente, que a gente não fique preso no passado, se vitimando e se achando não merecedor. A gente é filho. E Cristo é o nosso irmão mais velho. Já percorreu toda essa trajetória que a gente está percorrendo. Ele sabe o caminho, por isso que ele é guia. Não te amedrontes, então, né? Que a gente não tem que se amedrontar. Então, a gente também não tem que ficar com medo do futuro, porque se a gente escolhe bem agora, a gente sabe que vai colher bem. Por isso o convite, então, de fazer o bem, sempre. Hoje é o nosso dia de começar. Hoje é o nosso dia de começar. Faz diferente, aceita o convite, que teu jugo seja a melhor escolha e que teu fardo seja leve. Age, serve, espera e confia, porque o melhor está sempre acontecendo. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, Criador de todas as coisas, que nos ama e que nos convida a todos nós a voltar nessa casa paterna, assim como o filho pródigo voltou na parábola que Jesus nos contou. Que nós possamos compreender, receber esse convite e voltarmos então a colocarmos na nossa vida as melhores escolhas desse jugo leve do Cristo. E que nós possamos nos transformar a cada dia em espíritos melhores. Que nós tenhamos a fortaleza, a visão de sempre fazermos boas escolhas e pensarmos o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, para que assim o bem sempre possa ser a nossa melhor escolha aonde quer que a gente esteja. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja.